Ô, galerinha do Sétimo Ano, aqui é o professor Fabiano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês aí sobre a internacionalização da indústria, tá? Em 3 períodos. Anteriormente a gente eu falei para vocês sobre a era Vargas e a era do JK, né? Juscelino Kubitschek, tá? Também antes da República do Café, né? A indústria do café. Agora a gente vai falar sobre o milagre econômico, tá? Que é a primeira parte aí do momento de leitura da página 232, tá? O milagre econômico, que foi de 1969 até 1974. O ministro da Economia da era militar era Delfim Neto, tá? O crescimento econômico foi 10% ao ano, tá? As facilidades de crédito, ou seja, de bens de consumo duráveis, foi muito grande para aumentar o mercado interno, né? Para compra de produtos, e no desenvolvimento da economia também isso é importante. A produção também aliada ao consumo, arrocho salarial, trabalhadores e sindicatos não podiam reagir à repressão política, tá? Ou seja, não havia aí políticas de melhorias de salários, né, aos operários e empregados, tá? E os sindicatos não poderiam aí reivindicar os seus direitos, tá? Porque era uma era muito repressora, né, opressora, tá? Que foi a época da ditadura militar. Então houve o arrocho salarial e não dá aumentos significativos para ainda aumentar o crescimento de até mais de 10% ao ano da economia brasileira. Então o arrocho salarial foi uma forma de tentar conter, tá, aumentos e benefícios para os operários, os trabalhadores, e tanto os trabalhadores como os sindicatos não poderiam reagir à repressão política que era vinda dos militares, tá? Se eles ousassem fazer qualquer tipo de manifestação, seriam aí contidos, tá, pela truculência, tá, da ditadura militar. Investimentos externos, ou seja, favorecimento do governo, tá, em atrair empresas multinacionais, tá, para acelerar ainda a produção industrial no nosso território, tá. Grandes empréstimos em relação ao FMI, por exemplo. O FMI é o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão financiador mundial que empresta dinheiro para países aí melhorarem as suas condições econômicas e sociais, tá? Crise do petróleo, o aumento da dívida externa. Bem, galera, a crise do petróleo, tá, ele teve início aí na década de 70, tá, 1970, que o recurso natural ele não é renovável, né, ele acaba quando ele é explorado. Então, em decorrência disso, tá, ou utilizando o fato de pretexto, né, o preço do petróleo sofreu muitas variações a partir da tal década de 70, tá, marcando aí efetivamente 5 momentos da crise do petróleo, do produto aqui no Brasil, na era militar, na era do milagre econômico. O petróleo foi descoberto ainda no século XIX, mas desde o momento tornou-se fundamental e presente e ativamente na vida da sociedade. Tem países hoje que a fonte energética ainda é o petróleo. Então, o petróleo se tornou precioso, né, e passou a ser chamado de ouro negro, tá? Então, galera, o aumento da dívida externa ele se deu através aí da crise do petróleo, tá? Que não foi somente no Brasil, mas foi no mundo todo, tá? O Brasil já tinha aí a Petrobras, tá, como uma empresa aí de exploração, de extração de petróleo, tá? E houve uma grande crise mundial aí, tá, no preço do barril do petróleo. O Brasil sofreu com isso, e com isso também aumentou a dívida externa. Então, galera, o governo brasileiro ele descobriu aí que o petróleo ele era um recurso natural não renovável, ou seja, se explorou, tá, em uma certa área de bacia sedimentar, né, que é uma área profunda do solo que tem esse recurso natural, ele vai acabar, ele não é renovável. Então ele fez com que comprasse fora, né? Teria que ter comprado fora esse petróleo. Então coincidiu numa época onde teve a crise do petróleo internacional. Então isso causou problemas econômicos no nosso território, no nosso governo aí, para a nossa economia. Em relação à dívida externa, né, em 1964 a dívida externa brasileira somava aí mais de 3 bilhões de dólares. Em 85, ou seja, em 1985,
tá? Totalizava aí mais de 105 bilhões de dólares, ou seja, cresceu aí 32 vezes demais durante os governos militares. Então isso aí causou aí o fim do milagre econômico aí, da prosperidade econômica na economia brasileira. O governo foi perdendo crédito, aí, por exemplo, o governo foi perdendo seus argumentos de prosperidade e mostrou que a ditadura não garantia o desenvolvimento, ou seja, não teve mais crédito nenhum, não havia mais esperança, não havia mais possibilidade de confiança no governo em relação aos aspectos socioeconômicos. Então, mais à frente, né, teve que ter aí as diretas já, tá, escolher um novo presidente e tirar a economia, né, da economia nas mãos dos militares, do governo brasileiro nas mãos dos militares. Os que eram opostos, né, ao governo militar, eles começaram lentamente se reorganizando, tá, e passaram a exigir a volta da democracia, o fim da ditadura militar, tá, em que não se poderia falar e expor o que você pensa naquela época, né, senão você poderia ser preso, torturado e morto, tá, diante da ditadura militar. Consequências do milagre teve aí, né, as consequências, né, aumento da dívida externa com a FMI e a desvalorização salarial, ou seja, com crises econômicas, né, o desemprego, a falta de incentivo, tá, a melhores pagamentos, melhores condições de trabalho para os operários e trabalhadores, tá, foram consequências, tá, do milagre econômico no território brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, o milagre econômico também ajudou no desenvolvimento industrial do Brasil, tá, trazendo aí uma produtividade mais elevada. Bom, galera, agora a indústria brasileira na globalização, na página 233. Os anos 1990 foram marcados pela globalização da economia mundial, pela política neoliberal e pelas crises econômicas. O setor industrial se caracterizou pela queda da participação da indústria na composição do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, e pela redução do número de empregos nessa área. O Brasil participa e sofre os efeitos da globalização econômica. As inovações tecnológicas geram maior produtividade com menor número de trabalhadores no mundo todo. Mas a década de 90, tá, pode ter sido bem mais produtiva que a década de 80, podemos dizer que ela foi positiva para a indústria brasileira. Então, galera, o Brasil hoje é um país emergente, ou seja, um país que está em franco desenvolvimento econômico, tá? Apesar disso, está quase um século atrasado em relação às grandes potências econômicas, como a Alemanha, os Estados Unidos, a França, tá? Uma forma tecnológica também, em relação às nações que ingressaram no processo de industrialização no momento que a primeira revolução industrial entrou em vigor na Inglaterra, tá? Na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão e em outros países. Então, a gente está aí ainda praticamente um século atrasado em relação a essas grandes potências. As indústrias do Brasil eles se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de caráter econômico, social e político, que ocorreram principalmente nos últimos 30 anos, tá? Em relação ao século XIX. Né? Como a gente estudou o café, né? A economia do café, no final do século XIX, a era Vargas, a era de JK, eu falei anteriormente agora a época da ditadura militar com o milagre econômico. Então, galera, o conjunto de mudanças aí aconteceu especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego remunerado e resultou em um aumento do consumo, tá, de mercadorias. Por quê? Porque as indústrias elas se mecanizaram, elas se modernizaram. Tá? E no Brasil foi sentido isso a partir de 1990, onde muitos operários, infelizmente, foram mandados embora, tá? E foram substituídos por máquinas, tá? Para acelerar a produção em relação ao consumo também, que era muito grande. Então o Brasil hoje é um país muito consumidor, tá? Tem um poder de consumo muito grande e com isso a aceleração tecnológica nas indústrias se faz necessária. Infelizmente, tá? Muitos operários sendo mandados embora, mas a indústria vai se mecanizando e vai avançando a sua tecnologia, tá? Por um lado a economia cresce, mas por outro lado nas questões sociais os empregos aumentam, tá? Então esse conjunto de mudanças aí que aconteceu especialmente nas relações de trabalho, tá? Com a expansão de emprego remunerado que resultou em um aumento de consumo de mercadorias, a abolição do trabalho escravo também, o ingresso de estrangeiros no Brasil, como italianos, alemães, japoneses, dentre muitas outras nacionalidades que vieram para compor a mão de obra para trabalho, além de contribuir também para o povoamento do Brasil,
como ocorreu na região sul, né, com os italianos e alemães, poloneses, ucranianos, né, para trabalhar na lavoura de café. Um dos maiores acontecimentos do campo político foi a proclamação da República. Tá? Dentre esses acontecimentos históricos, o processo industrial brasileiro ele passou por 4 etapas. Né? A primeira etapa foi em 1500 até 1808, tá? Onde o Brasil era colônia ainda, tá? E tinha aí a produção ainda artesanal, não tinha indústrias ainda. Né? A segunda etapa corresponde a uma fase que se desenvolveu entre 1808 até 1930. Ficou marcada pela chegada da família real portuguesa, tá? Em 1808. Tá? Depois veio a criação aí, em 1828 de um tributo de taxa de 15% para mercadorias importadas. Em 1844, a taxa tributária foi para 60%, denominada de tarifa Alves Branco. Tá? Em 1884, essa tarifa, né, denominada de Alves Brancos, tá, determinou um outro fator determinante, que foi sentido pelo declínio da economia do café, em momento que muitos fazendeiros deixaram as atividades de campo, tá, com seus recursos e entraram de fato no setor industrial. A terceira etapa, período que ocorreu entre 1930 a 1955, tá, desde a indústria do café, Companhia Siderúrgica Nacional com Era Vargas, tá, a era da Petrobras, tá, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, tá, a criação de Brasília, tá, após o período de milagre econômico dos militares, tá, e depois veio a quarta etapa, tá, a partir aí de 64, na era dos militares, depois, tá, em 1990, quando o Brasil se torna aí uma grande potência econômica no campo industrial. Então os anos 1990 foram marcados aí, onde o Brasil ele se lançou no mundo, né, no campo industrial, tá? E aí a partir daí veio crescendo e hoje o Brasil é um país emergente. Agora eu vou falar sobre a indústria brasileira no século XXI, tá? Começou incerto, não só para a economia brasileira, como para a economia mundial. Tá? O Brasil tem uma economia dependente de capitais externos, que apresenta fortes reflexos dessa crise mundial. O Brasil ocupou, né, a 46º lugar no ranking do Relatório Global de Tecnologia e de Informação no período de 2004 a 2005. Então, galera, o Brasil ainda é um país que precisa trabalhar pesquisa e desenvolvimento, tá, no campo tecnológico, para um dia, né, não ser dependente de tecnologia, tá, e de economia de capitais externos. Tá. A gente tem algumas multinacionais brasileiras, tá, em especial a Petrobras, mas no nosso território há mais multinacionais do que empresas, tá, nacionais, infelizmente. Então a gente tem que aprender, né, o governo brasileiro tem que aprender a não depender mais de capitais externos, mas sim de trabalhar o mercado interno com empresas nacionais. Tá? E com isso, tá, o desenvolvimento ele começa a ser sentido a partir do momento que o governo trabalha a sério a pesquisa, desenvolvimento e educação. Sem isso, infelizmente, o Brasil não alcançará, tá, um posto elevado como um país desenvolvido futuramente. Em 2001, a crise econômica na Argentina decidiu para o mau desempenho do setor industrial brasileiro. Ou seja, a Argentina é parceira comercial do Brasil. Se a Argentina ficar mal, o Brasil fica mal também, porque elas são parceiras comerciais. A Argentina compra muitos produtos do Brasil e vice-versa. Então, essa parceria ela fica comprometida. Tá? Então, em 2001, a crise econômica na Argentina, hoje a Argentina é um país também emergente, mas vem passando por crises econômicas terríveis, né? Por um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, por exemplo, o peso argentino vale aí 55 pesos argentinos vale $1, tá? E mais de 20 pesos argentinos vale R$1, para ver a situação como é que está lá. Então a moeda argentina, o peso argentino é muito valorizado. Então, a economia argentina está muito frágil, né? Há pouco tempo a Argentina pediu aí um empréstimo ao FMI, tá? O FMI acho que concedeu uma primeira parte do empréstimo para tentar melhorar a situação econômica do território argentino, do governo argentino aí, do povo argentino. Em 2004, a indústria brasileira voltou a atingir nível de crescimento de 1994, que foi a época do Plano Real. Então, no fim do século XIX, também no início do século XXI, né, houve um razoável crescimento econômico no país, promovendo uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira, além de maior acesso ao consumo, ao poder de consumo, né, as pessoas comprarem um carro,
né, o que não poderia acontecer nos anos 80, nos anos 90, por exemplo. Já de 2000 para cá, o poder de compra brasileiro mudou muito, melhorou muito, tá? Houve também a estabilidade da moeda, o real, né, o plano real, tá? Além de outros fatores que foram determinantes para o progresso gradativo do país, né? O índice de desenvolvimento humano no Brasil melhorou, tá? O poder de compra do brasileiro, a tecnologia também vem melhorado, mas é preciso melhorar cada vez mais. A indústria, tá? Hoje a indústria no Brasil no século XXI ela tem um destaque grande, tá? Mas ainda ela é totalmente dependente dos países desenvolvidos. O Brasil hoje é um país emergente, é um país de segundo plano, tá? Um país emergente é um país em franco desenvolvimento econômico, mas tem que melhorar ainda nos indicadores sociais, não só econômicos, tá? Então, o Brasil hoje não é um país como a Alemanha, que trabalha em pesquisa e desenvolvimento, não é igual à França, os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, que tem uma indústria ainda bem conceituada, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Muitas empresas hoje, muitas fábricas de produto alimentício, por exemplo, da Sadia, tá? As máquinas muitas delas são de fora, são da Alemanha. As máquinas de processamento de carne para fazer mortadela, presunto, etc. Tá? Muitas dessas máquinas, tanto para embalagem, para processamento da carne, tá? Para transformar ela em produtos como mortadela e presunto, por exemplo, são da Alemanha. Uma boa parte delas os maquinários são de fora. Então o Brasil precisa melhorar essa pesquisa e desenvolvimento o mais rápido possível para se tornar um dia um país próspero, rico e também com um indicador social decente, tá? Melhor para a nossa população. Então o Brasil hoje tem uma indústria aí que produz muitas coisas, muitos produtos, tá? Tanto no ramo têxtil, alimentício, tá? O campo hoje está modernizado, tá? Hoje é um país totalmente agrícola, né? Produz muitos alimentos, a indústria siderúrgica, metalúrgica, a produção de alimentos também, as fábricas, produtos eletrônicos, computadores, automóveis. A gente vê hoje diversos produtos sendo produzidos aqui, feitos aqui no Brasil. Só que a maior parte delas são feitas pelas transnacionais, pelas grandes multinacionais estrangeiras, que estão situadas, né, que nasceram nos países desenvolvidos. Tá, galera? Então a aula de hoje foi essa, tá? Da página 232 e 233, tá? Vamos fazer atividades que eu vou passar no caderno para vocês, da página 233 e página 234, atividade que eu vou passar em aula, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Façam mais uma vez a leitura dessas páginas que eu passei para casa e façam exercícios, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.